Bom, gente, se no nosso vídeo anterior eu falei das trincas de flexão em viga, nesse vídeo eu vou falar das trincas de cisalhamento em viga, que é o complemento dela. Gosta desse tipo de assunto? Não marque bobeira, assista aqui até o final para que você esteja com a informação completa. E se em algum momento desse vídeo você sentiu aquela vontade de estar vendo outro do canal para estar se aprofundando e aprendendo ainda mais, se considere inscrever-se aqui para estar crescendo e se desenvolvendo como profissional. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Bom, gente, como as próprias nomes já falam, se outra era causada pelo momento em viga, por isso que era de flexão, se eu estou falando de cisalhamento, o estribo da viga é que é o camarada que vai resistir a esse tipo de esforço. Então, ele é o principal. Tendo isso em vista, vamos aqui ao desenvolvimento das nossas vistas aqui para poder explicar melhor essas origens? Vamos lá. A primeira origem é simplesmente o erro de cálculo do projetista. Ele é humano, ele pode errar por mais que esteja usando programas, tá? Ele pode ter feito o uso de estribos errados, ou seja, com bitolas erradas para aquelas condições, ou o espaçamento que não passa aquela carga, ou as duas coisas. Eu já vi isso acontecer também. Então, nesse caso, o erro é do projetista. Isso não tem o que ser dito, é verdade. O segundo tipo de erro já é o erro de execução. Por quê? Da mesma maneira que o seu pedreiro, ou então o mestre de obras, ou alguém está ali, por exemplo, fazendo várias vigas de maneiras iguais e tem uma exceção do nada, justamente quando o engenheiro não está por perto, está cobrando tempo, tem um cronograma, tem aquela correria, ele acaba não pegando o projeto. E aí é onde acontecem os erros. Nesse caso, ele errou. Se o projetista poderia ter errado na bitola, o executor também. Ou então ele não ter respeitado o espaçamento. Às vezes ele até começou na mesma viga com o espaçamento certinho, mas ele não colocou medidas iguais. Por exemplo, vamos supor que esteja no projeto a cada 12 centímetros, e lá no dele ele começou lá, o primeiro metro da viga está a cada 12, mas depois, sei lá, estava no final do dia, ele estava cansado, ele começou a botar a cada 13, nem viu, ou começou a botar a cada 15, e a estrutura era bem simples, o cálculo mostrava que era a cada 12. Ah, mas é 1 centímetro, é 2 centímetros, faz muita diferença? Sim, gente. O esforço de cisalhamento, ele funciona quase, o caminho da carga ali é quase como uma treliça. Por quê? Ele pega o estribo é como se fosse uma suspensão da carga. Ele pega o estribo, sobe pelo estribo, descarrega em formato diagonal. Aí vai no estribo na parte de baixo, sobe de novo, vai em diagonal. Então ele, aqui ó, subiu, diagonal, subiu, diagonal, subiu, diagonal. Ele forma uma treliça. Conseguiram perceber? Se aquela treliça foi calculada para que esse espaçamento seja, por exemplo, de 12, então quer dizer que já foi calculado o tamanho necessário dessa diagonal. Se ele aumentou, essa diagonal que foi calculada não é a mesma. Então, o que vai acontecer? Exatamente onde tivesse a 12, por exemplo, ali embaixo vai fissurar. Por quê? É onde a carga vai descarregar. É o normal, ela foi prevista para acontecer isso ali. Mas exatamente ali eu não tenho o estribo, ele está 1 centímetro depois, por exemplo. É mínimo? É, mas não está ali. E aí é que existe o erro, existe o problema. O terceiro erro é aquela sobrecarga de utilização que não foi passada para o projetista, que foi exatamente a última do nosso vídeo anterior, que é aquela carga de utilização. Um móvel pesado,
quando ele carrega tanto para o momento quanto para o cisalhamento. Importante. Então tem que ser visto pelas mesmas questões que eu expliquei lá no vídeo passado. Mas se você não viu, só fazendo um resumo rápido, bem rápido aqui, o maior vilão disso, às vezes, é quando você vende a propriedade, o imóvel para uma outra pessoa que não sabe como foi feito a estrutura daquilo originalmente e por algum motivo vem um arquiteto e fala: eu quero colocar uma parede aqui, ó, bum, bem na viga. Às vezes, como eu falei lá, 99% das vezes é um arquiteto que mandou colocar uma parede ali, ó. Bota uma parede aqui. Parede não faz peso na cabeça deles. E ela é pesadíssima. Só quem faz cálculo estrutural sabe qual é o problema de uma parede na etapa de carregamentos de estruturais. E às vezes esse 1% que falta é a teimosia do cliente, que é aquela obra que não tem arquiteto e o cliente quer porque quer que passe uma parede ali. Dá para fazer isso? Dá. Como é que eu costumo fazer? Coloca a divisória. Divisória não vai descarregar na laje. Ela está apoiada em outras maneiras. Ela não joga aquele peso inteiro. É muito suave o peso da divisória. É uma solução prática que eu uso em caso de reformas. E digo o porquê. Meus clientes entendem. Eles sabem que eu sou um engenheiro estrutural. Se eu estou falando de um perigo de origem da estrutura, eles respeitam. Eles não ficam com aquela teimosia. Então, você tem que bater o pé que nem eu faço. Falo, não, tem que ser divisória. Quer fazer? Dá. É desse jeito. Se não for desse jeito, eu não assino. Não coloque-se em risco e muito menos vidas de outras pessoas em risco. Nesse ponto, eu vou pedir aquela sua ajuda. Dê aquele like para estar ajudando o nosso canal a crescer, mas por tabela. O mais importante é ajudar a você mesmo. Por quê? Quando eu venho aqui, ó, e falo, vou falar sobre isso no vídeo do canal, a primeira coisa que eu vejo é, esse assunto eu já gravei antes? Gravei. Vamos ver a quantidade de likes que ele tem. É uma quantidade boa? É, então vale a pena. Eu vou chegar e eu vou destrinchar ainda mais esse assunto. É assim que eu costumo fazer. Então, quando você dá o like, você está dizendo para mim, gostei desse conteúdo e quero que você grave ainda mais vezes para mim. Então, é isso o recado que você acaba passando. Posso contar com a sua ajuda? Espero que sim, hein? O quarto erro também é gerado pelo projetista, que é seção transversal insuficiente. Normalmente, a altura dessa viga é menor do que a necessária para aquele cálculo. Isso acontece de diversas maneiras que vocês não têm nem noção. E são N os casos. Eu posso até gravar depois um vídeo aqui mostrando quais são os casos mais comuns de acontecerem esses erros de seção, que o projetista acha que é uma coisa, mas o cálculo mostra que é outra e às vezes ele teima e vai fazer com aquilo. Não sei por que acontece isso, mas acontece. Então, para a gente acabar com esse erro, nós temos que avisar. Isso acontece. Como eu já disse aqui nesse vídeo mesmo, que o cisalhamento acontece de maneira vertical, diagonal, o estribo resolve a questão da diagonal, né? Que ele vem aqui. A altura é o vertical. Então, quanto mais alta a minha viga, maior a minha inércia. Ela não tem inércia suficiente, aí começa a fissurar por causa disso. É esse o problema, é essa a origem. Outra questão que pode gerar essas fissuras é a falta de aderência entre o concreto e a armadura. Não aquele primeiro concreto que está com pouco tempo, isso não. Mas aquele de maior tempo, que começou a ter uma umidade, começou a ter uma corrosão. Então, onde deveria ter aço, às vezes tem o pó do aço. O aço já não tem mais, ele foi corroído. Fica aquele espaço vazio que entra ar ali. Isso que é o suficiente
para ter a falta de aderência que vai acabar gerando esse tipo de fissura. E o último caso acontece repetidamente, igual a da flexão, que é a fadiga estrutural, que é nada mais nada menos do que aquela carga com a mesma intensidade que acontece com tempos em tempos na estrutura, onde ela estava originalmente no estado de repouso, aqui ó, estava no estado de repouso, aí não tinha carregamento nenhum, aí do nada aconteceu aquela carga, ela começou a trabalhar, ela começou a tracionar, porque o aço traciona. Aí tiraram aquela carga e voltou para o estado de repouso. Aí passou-se um tempo, botaram a mesma carga no mesmo lugar, trabalhou, repousou, trabalhou, repousou. Essa continuação de repouso, trabalho, causa fragilidade na armadura, causa fragilidade no aço. Nesse caso aqui, no estribo. E acontece esse tipo de trinca por causa desse efeito. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenham marcado bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!